Shalom, shalom, seja muito bem-vindo ao nosso Vida no Espírito de hoje. Eu quero responder uma pergunta. Pastora, eu posso representar uma pessoa até ela ser liberta completamente? Então, o processo de libertação, o primeiro requisito para que ele venha acontecer na vida de uma pessoa é se esta pessoa desejar ser liberta. Ela precisa querer ser liberta, porque ela vai precisar passar pelo processo de libertação. Não tem como você representar alguém num processo de libertação, porque o que acontece no processo de libertação? Precisa haver arrependimento de pecados. Muitas vezes existem demônios que estão alojados na vida daquela pessoa, e esses demônios estão ali por conta de algum tipo de pecado que essa pessoa tenha cometido ou que algum antepassado dela tenha cometido. Para que esses demônios saiam, para que eles não tenham legalidade de ficar ali alojados, então a própria pessoa ela precisa entrar em arrependimento profundo, pedindo perdão para Deus e renunciando todo tipo de pecado que ela tenha cometido. Esse é um dos processos que vão acontecer quando ela for liberta. Outra coisa também que acontece, se essa pessoa ela fez algum pacto com demônios, algum pacto com alguma entidade ou praticou outras coisas lá no passado, na feitiçaria, na macumbaria, ela também precisa confessar com a sua própria boca e ela precisa renunciar os pactos que ela também fez. Muitas vezes são pactos de derramamento de sangue, como outras consagrações que ela possa ter feito a demônios, como banhos de florais e outras coisas. Por causa dessa atitude, há uma consequência onde demônios encontram, por causa disso, uma legalidade para estar habitando no corpo desta pessoa. Então, por isso que é necessário que a própria pessoa passe pelo seu processo de libertação, porque ela também, muitas vezes, vai ter que confessar coisas lá do passado que estão acarretando nesse aprisionamento pelo qual ela está vivendo, sendo presa por demônios, por conta de coisas que cometeu lá atrás que só ela sabe e só ela pode confessar. Por isso o processo de libertação é único e ele é feito individualmente, né? Entre o ministro de libertação e a pessoa que vai estar sendo liberta. Mas, pastor, então o que eu faço? Tem um familiar ou um esposo ou alguém que precisa de libertação. Você pode ir sim até um libertador, um pastor, alguém que carregue a autoridade de Deus e que sabe trabalhar nessa área, e você pode representar esta pessoa em oração para que as barreiras do inferno que estão à volta dela, essas muralhas venham ser derrubadas, venham ser destruídas, porque o diabo ele vai levantando muros, muralhas ao redor da vida daquela pessoa, que fazem com que ela não aceite o processo de libertação, né? Como se tivessem escamas nos olhos daquela pessoa. E ela não percebe o quanto ela está sofrendo aprisionada, ela não percebe que está cometendo pecados e erros que estão destruindo a vida dela. Então, nós podemos orar para que essas barreiras venham ser quebradas, né? Para que essas fortalezas, a Bíblia fala, né? De fortalezas sendo quebradas. Então, para que isso venha a ser quebrado. Então, alguém pode sim orar por você e você pode dizer, olha, eu quero representar fulano de tal ou fulana. E essa pessoa vai orar por representatividade, para que a obra do inferno venha cair por terra, né? Para que essas barreiras venham ser destruídas, para que a cegueira espiritual pela qual essa pessoa está passando, também essa cegueira venha a ser removida dos olhos espirituais dela. Sim, você pode orar e você deve interceder por este familiar ou esse amigo ou essa pessoa, pela libertação dela. Mas é um processo. Às vezes você vai interceder 6 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Tudo depende muito. O que você não pode é recuar. Não pare de buscar a libertação dessa pessoa querida. Não pare de orar e não pare de interceder por ela. Porque nós vamos ver na palavra de Deus, né? Aquela mulher que tinha uma filha em casa endemoniada e ela foi até Jesus, buscando então, né? Pela libertação da sua filha, e a filha lá na casa foi liberta, mesmo sem estar na presença de Jesus. Isso pode acontecer? Pode, mas depende de que tipo de demônio age na pessoa, depende de em que lugares ele está agindo, através do que ele está. Por exemplo, uma pessoa que não libera perdão,
Existem demônios da falta de perdão e podem se manifestar nesse corpo físico, colocando até mesmo doenças no corpo daquela pessoa. E esse demônio está ali porque a porta de legalidade é chamada falta de perdão. Então, quando eu oro para o demônio sair da pessoa que está lá na sua casa, estou orando com você, ele não vai sair, porque aquela pessoa não liberou perdão. Por isso que existem casos. Então, o que precisa? Essa pessoa precisa vir pessoalmente e ela precisa liberar o perdão. Quando ela confessar com a boca, crendo no coração, liberando e desejando liberar esse perdão no coração, então imediatamente ela é liberta. Então, queridos, existem casos, mas o que eu vim dizer para você, não pare de orar, não desista de orar, não deixe de orar constantemente, faça campanhas de oração para que esse seu familiar, esse ente querido venha a ser salvo e não desista da vida dele. Que Deus te abençoe poderosamente. Quem tiver mais alguma dúvida, me manda que eu te respondo em forma de vídeo. Um grande abraço!